tranquilidade para as muitas situações que o mundo nos apresenta. E isso pode ser dado de diferentes maneiras. A todo instante a vida nos surpreende com coisas positivas e negativas. A inteligência emocional é uma opção para não me abalar demais diante dessas coisas e continuar firme. E as surpresas são muitas, gente. Faz anos que eu vou ao dentista. Sou uma pessoa que sempre vai a dentista. Nessa semana, numa sessão normal de dentista, com ela mexendo em um dente, de repente começa um princípio de incêndio no prédio, inédito na minha vida. Nunca peguei dentista com princípio de incêndio. Eis que a dentista calmamente me diz: professor, nós vamos descer com todos os aparelhos, eu estava com a boca isolada, nós vamos descer 19 andares pela escada, tem muita fumaça. E nós vamos lá calmamente descendo. Gritar não adiantaria, nem dá para gritar, a boca estava isolada. Eu tenho que tomar uma decisão que seja mais estratégica possível, de descer calmamente 19 andares com um prédio bastante esfumaçado. Foi, na verdade, uma espuma que pegou fogo no sistema de ar-condicionado e deixou o prédio assim. Esse é um exemplo mínimo, banal, idiota, porque me aconteceu essa semana que está terminando. Mas a vida é cheia de coisas muito mais graves. Em uma crise de verdade, que não seja a simples fumaça em um prédio, a crise de uma doença grave de um filho, a crise de uma situação de risco ou qualquer outra, a inteligência emocional é a diferença entre o sucesso ou o fracasso. A capacidade de enfrentar essas coisas de forma mais equilibrada possível. Autonomia talvez seja a grande lição da crise. O futuro não está nas mãos das pessoas que precisam ainda de capataz ou de feitor. As pessoas que precisam de alguém que as obrigue a ler, que as obrigue a estudar, que estabeleça metas. Isso, para adultos, é um comportamento muito ruim. Não, eu só vou fazer isso se você me obrigar. A autonomia é a chave do futuro. A autonomia é a chave da crise e do pós-crise. Que eu tenha consciência que alguém vendo ou não vendo, que alguém verificando ou não verificando, eu tenho autonomia ética e autonomia de iniciativa. Eu não vou fazer isso porque estão me cobrando, mas porque é necessário ser feito. Eu não vou ser ético porque estão vendo, mas porque ética é sempre uma excelente estratégia. Eu não vou fazer isso porque isso vai me fazer X ou Y, eu vou fazer isso porque eu sou autônomo, porque minha vida interessa a mim, sou eu que cuido do meu corpo. São aquelas pessoas, por exemplo, que diante dos amigos comem com grande equilíbrio e ponderação e ao chegarem a casa se acabam no que há de pior, mais gorduroso. São aquelas pessoas que, quando têm câmeras, agem de um jeito, quando não têm, agem de outro. São aquelas pessoas que têm um comportamento público e outro no privado. Autonomia é dizer que você é, de fato, alguém que não depende do olhar alheio. Você tem seu projeto. Por que é que eu vou não roubar? Porque não roubar garante a continuidade de tudo. E roubar entra em uma zona de risco que pode comprometer tudo. Por que eu vou tentar fazer as coisas corretamente, de um ponto de vista ético e sustentável? Porque é o meu projeto de vida e não porque alguém está olhando. Por que eu vou estudar? Não é porque a empresa está cobrando. É porque eu pretendo fazer da minha vida uma vida autônoma. Quem não tem ainda autonomia vai cumprir talvez aquilo que eu escutei nos Estados Unidos há muitos anos, de um professor que era de pensamento estratégico em Nova York, que dizia: quem não tem projeto de vida, não se preocupe, vai trabalhar para alguém que tem. Essa ideia é uma ideia dura, né? Eu não tenho autonomia, não tenho projeto, não sei o que fazer, não se preocupe. Você vai fazer para alguém que tem esse projeto, porque o espaço do poder nunca fica vago. O espaço do poder nunca está vago. Eu não quero assumir isso, não se preocupe, alguém vai assumir. Não, mas isso eu não faço, não se preocupe, alguém vai fazer. Não, esse projeto eu não lidero. Não se preocupe, alguém vai liderar e vai precisar de você como funcionário. Parabéns. Então não se preocupe. A autonomia é uma das chaves do futuro. Se eu não sou gestor do meu próprio tempo, da minha própria vida, do meu próprio projeto, quem vai ser? O Rabino Hillel, um rabino do século I a.C.,
muito importante, inclusive na história do cristianismo, porque o neto dele, Gamaliel, que foi professor de Paulo, o Rabino Hiller perguntava assim, se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não eu, quem? Quem é que vai fazer isso? Se não for agora, quando é que vai ser? E essa é uma questão muito importante. Glória a Deus, e para glória isso a eu Deus, introduzo aqui aleluias. Ei, Deus meu maravilhoso. colega Cortella escreveu Ei, junto com o falecido jornalista Deus Diamond Stein, um livro sobre a era maravilhoso. da curadoria. E é um conceito muito importante que eu estou Deus introduzindo aqui para eu ser graça na curador paz de da minha própria Cristo cultura. O que é Jesus. curadoria Forte cultural? abraço. Eu sou curador da minha vida cultural. Então, que livros eu devo ler? Eu é que vou pensar nisso. Claro, eu não conheço todas as áreas, então é bom que eu consulte alguém que conheça. Mas quem vai procurar essa pessoa, ou o vídeo dessa pessoa, ou a lista publicada dessa pessoa, sou eu. Eu sou o curador, ou seja, o organizador de um projeto cultural que se chama A Minha Vida. E eu que vou selecionar filmes, livros, músicas. E eu que vou selecionar atividades sociais e pessoas significativas que agreguem valor. E vou rejeitar leituras inúteis. Vou rejeitar textos que não trazem nada. Vou rejeitar filmes, desenhos, lives, palestras que não agreguem valor. Eu decido isso. Essa curadoria cultural, ela é fundamental para um projeto de vida. Voltando tudo o que eu disse lá desde o início, o tempo não é infinito, meu tempo não é ilimitado, meu tempo tem um limite. Logo, eu preciso de uma curadoria. Ser curador é a pessoa que vai escolher quais quadros vão ser expostos na exposição. O curador de arte é aquele que seleciona o que o público vai ver. Eu estou usando essa ideia para falar de um projeto de vida cujo curador é você. Eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso aprender, eu preciso crescer. Qual é o meu projeto de curadoria para isso? Ah, mas eu não sei nada de literatura, então eu procuro, a internet está cheia de pessoas boas, eu olho lá, respeitável, trabalha com literatura há 30 anos, está recomendando que eu deva ler tais e tais livros. Então eu vou atrás disso. Humildemente consulto pessoas que sabem mais do que eu, porque ao meu redor está cheio de gente que sabe mais do que eu. Existem revistas com os 50 maiores contos do século, as 100 maiores poesias, os 10 filmes mais importantes de todos os tempos. E eu olho e vejo que todos estão indicando que eu devo ler tal obra. É indispensável que eu leia tal obra. Todo mundo que trabalha com literatura está dizendo, por exemplo, que eu não posso existir na literatura brasileira sem ter lido Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro. Que eu não posso de Machado, eu não posso deixar de ler A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector, ou eu não posso ter deixado de ler Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, ou Hamlet, de Shakespeare, ou ter visto um filme como Encoraçado Potemkin, Potemkin, o filme clássico do Eisenstein, ou Cidadão Kane, do Orson Welles, ou eu não posso existir sem ter escutado a Nona Sinfonia de Beethoven, ou não posso existir sem ter escutado uma peça clássica de Ernesto Nazaré, ao piano brasileiro de Ernesto Nazaré. Então, eu exerço uma curadoria para dar um up na minha existência. E a partir daquele livro, daquele filme, daquela música, eu passo a entender mais de um tema, e esse tema vai criar um novo ambiente, uma nova percepção. Não se trata mais de escutar música o dia inteiro, escutar música sem cessar, mas escutar bem algumas músicas que façam toda a diferença. Prestando atenção à letra ou à melodia, se ela for apenas melódica. Não se trata mais de ficar vendo pequenos vídeos na internet, mas um dia sentar e ver um clássico. Esse áudio. Um clássico a Mas esse meu nome é respeito. Rosana. E vê-lo do início ao fim, acompanhado ou não, como um projeto de curadoria. Por isso que eu estou sugerindo que durante esse final de epidemia, que esperemos que passe logo, e pelo que vem pela frente, que cada um se torne seu curador muito cultural. Agressivo. E pare de perder Cresceu tempo muito com rápido, desenvolveu muito rápido, com tipo bobagens. Se torne curador. Inflamatório. É uma nova fase e em vários sentidos. eu tenho sentido Toda fase muita... é nova. Toda fase é nova. As pessoas me dizem assim, nossa, mas é novo esse negócio de ensino à distância? Eu disse, não, ele começou quando inventaram o livro. Quando o professor manda ler um livro em casa, isso se chamava ensino à distância, porque o professor não ia à casa, era o livro que lhe educava.
Então, o ensino à distância é uma ideia muito antiga. O que mudou agora é a técnica. Ou seja, eu trago a voz de um professor para dentro de casa, mas quando o professor mandava ler O Alienista, do Machado de Assis, era ensino à distância de literatura na minha casa, porque o professor não estava comigo lendo, eu ia ler autonomamente, e depois eu tinha um presencial com ele, mas era ensino à distância. Então é uma nova fase, há uma ideia, gente, de que essa epidemia, que não é a mais mortal que a humanidade enfrentou, mas é a mais difundida graças à internet, a que veio um fenômeno de fato global e rápido, não? Porque também outras epidemias foram globais, mas foram mais lentas, é apenas uma nova etapa de uma série de doenças que nós vamos enfrentar. É possível, há médicos que dizem isso, que nós viveremos de máscara por muito tempo em público. Há médicos que apontam que o hábito brasileiro de beijar e abraçar vai ser soterrado pela prática sanitária. Ou seja, passou o período brasileiro com seus beijinhos, 1, 2 ou 3. Há quem ache que existe um novo normal tão forte que todas essas práticas intermediadas vão se impor. Talvez sim, talvez não. De novo, eu digo o que eu disse lá no início, não sei sobre o futuro, não tenho noção sobre o futuro. Mas essa nova fase vai consagrar pessoas capazes de se adaptar. Então eu queria indicar algumas coisas, para que vocês comecem a fazer essa curadoria. O historiador israelense Yuval Harari, ele ficou famoso por 3 obras. Primeiro fez sucesso enorme e merecido com Sapiens e Homo Deus. E depois lançou, por fim, 21 lições para o século XXI. 21 capítulos, que vão falar de inteligência artificial, vão falar de terrorismo, vão falar do futuro do emprego. E a 21ª, mais surpreendente talvez, ele vai defender aquilo que ele faz. E o Yuval Harari defende a prática da meditação para enfrentar esse mundo. Ele não é religioso, o Yuval Harari não tem fé, no sentido estrito da palavra, mas ele faz 2 horas de meditação diárias. E ele é um homem de sucesso extraordinário. Logo, nós podemos pelo menos tomar esse exemplo. Yuval Harari, 21 questões para o século XXI. Ah, mas está caro. Aqui começa a autonomia. Esse livro para baixar na internet está tanto, para comprar fisicamente está tanto. Autonomia, protagonista, está caro. Reúna 4 amigos. Dividam o preço entre os 4 e cada um lê em uma semana. É isso que eu estou falando de autonomia. Não pense em problemas, pense em soluções. Não pense o que você não pode fazer, pense como é que você vai fazer para fazer. Ainda está caro para mim 5 amigos, 6 amigos. Ou seja, não pense no problema, pense na solução. Tem dinheiro para comprar seu próprio em papel ou baixar no seu aparelho? Faça. Livro é sempre um investimento. Mais gente pode ler o livro? Melhor ainda. Quanto mais gente ler, melhor. O segundo é um livro simples da Companhia das Letras, que é IC. Eu gosto muito desse livro, IC, porque o Randall Munroe faz uma reflexão sobre problemas absurdos em ciência. Ele faz perguntas sem pé nem cabeça. Mas é um livro divertido, porque essas perguntas sem pé nem cabeça que ele faz são perguntas que me obrigam a pensar situações novas, e eu tenho que estimular meu cérebro a pensar situações novas. E o Val pensa para o século XXI, e o Randall está pensando exatamente situações, respostas científicas para perguntas absurdas. Todas as perguntas do livro são absurdas, são impossíveis. Mas a resposta científica é interessante. Agora, quero ler um clássico escrito após a Segunda Guerra. George Orwell, britânico nascido na Índia, escreveu 2 obras muito importantes. Nós chamamos em português A Revolução dos Bichos, The Animal Farm, que é muito importante. Mas eu estou recomendando 84. Não apenas recomendo o livro, porque ele é fundamental para entender um mundo vigiado por câmeras, que profeticamente ele falou lá em 1948. Mas também para falar do poder do Estado, de fake news, por exemplo. Ele vai analisar essas coisas muito antes de nós termos experimentado. Então eu recomendo. Estou com dificuldade de ler no momento. Veja o filme 84, é muito bom, com Richard Burton. É um filme muito bem feito. Leia o livro, veja o filme. Se puder, leia o outro livro dele importante, ele também escreve bons contos, o Orwell. Leia a Revolução dos Bichos, The Animal Farm.
É uma maneira de eu ver uma obra clássica citada por todo mundo, indispensável. Então, eu comecei aqui a dar a vocês um livro bem contemporâneo de um historiador, um livro de um cientista, Monroe, e um livro de um clássico literato, George Orwell, para que você comece a pensar que após esse livro, você não terá naturalmente resolvido todos os seus problemas, mas terá dado um passo para pensar de uma forma original. E agora, quando alguém falar de uma obra como a de Orwell, você não terá apenas informações sobre essa obra, você vai começar a dizer, eu conheço essa obra, eu li. Isso é muito importante, isso é fundamental, gente. Todas essas questões são fundamentais. E eu recomendo também uma série que vocês encontram na televisão, quem assina, ou em outras formas, é uma série com episódios separados chamada Black Mirror. Esta série é muito interessante, porque ela propõe a cada instante uma grande questão, em geralmente um futuro próximo, em que alguém tem que viver uma realidade que nós já sentimos hoje. Por exemplo, como será essa política exposta à opinião pública, logo no primeiro episódio da primeira temporada, como funciona alguém que queira, por exemplo, viver um mundo onde tudo é dado pelos likes, um mundo onde para alugar um apartamento eu preciso ter um número de likes e assim por diante. Como funcionam essas questões dessa série? A série Black Mirror, nem todos os episódios são geniais, mas todos fazem pensar sobre alguma coisa. Então, se eu vejo um pequeno episódio desses, eu estabeleço, isso é importante para eu encontrar o equilíbrio, eu não vou ver a série inteira num sábado, eu vou ver um pequeno episódio e vou pensar sobre ele, eu formo uma opinião, eu penso, eu debato e assim por diante. Isso, de novo, é curadoria cultural. A capacidade que eu tenho de me impor e de me impor a respeito das coisas que eu quero e que eu quero crescer. Todo isso, por exemplo, o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror chama-se Nosedive. Traduzindo ao pé da letra, nose, nariz, né? Dive, mergulho de nariz, seria se jogar de cabeça, queda livre também pode ser uma boa tradução. Uma personagem vive em um mundo onde eu encontro qualquer um de vocês e clico com uma nota boa e você vai crescendo na sua nota. E quem tem nota de muitos likes e muitas clicadas, começa a poder alugar melhores apartamentos, tem direito a mais comodidades. E a mocinha envolvida nisso faz um planejamento para dar um salto para a nota máxima e começa a dar tudo errado na vida dela. É uma crítica. Terceira temporada, primeiro episódio, Nosedive é uma crítica a um mundo que vive exclusivamente dos likes. É uma crítica muito bem feita. Gosto disso, a reflexão de todas essas questões que nos faz pensar dessa forma. O que eu disse até agora, gente, sintetizando para encaminhar para o final, é o seguinte: vivemos uma epidemia. Essa epidemia não permite que eu tenha as atitudes de negacionista, de histeria, ou de simplesmente sentir saudades de um tempo que não vem mais. Essa epidemia pressupõe otimismo estratégico, estratégia pressupõe refletir sobre o futuro pressupõe ação de formação. Eu insisti em formação constante, tornar a todos nós alunos e alunos estratégicos. Insisti que para isso eu preciso refletir sobre minha inteligência emocional e preciso refletir sobre minha capacidade de autonomia, de protagonismo, para que eu me torne um indivíduo autossustentável. E um indivíduo que, sabendo que eu estou inserido em uma realidade que trouxe à tona nossa desigualdade social e trouxe à tona a questão da função do Estado, mas também que gerencia, além da questão da solidariedade e da política, gerencie sua própria existência com uma curadoria cultural. Sugeri livros, sugeri uma mudança na gestão do tempo, que eu classifiquei como a única commodity que não pode ser substituída, e sugeri que cada um encontre do seu jeito, à sua maneira, uma forma de se tornar cada vez melhor, sem supervisão, além do seu próprio projeto de vida. Sugeri que nós estabelecêssemos para nós um projeto de vida. Pensaria agora que você me encare como se deve encarar qualquer ser humano. Ou seja,
alguém que sabe algumas coisas e não sabe outras. Que leu algumas coisas e desconhece outras. Alguém que sabe algumas coisas que você desconhece e desconhece por completo outras nas quais você é muito bom. Então que você pense nessa limitação que qualquer conselho humano tem, o meu principalmente. Que você não tenha gurus, que você não siga alguém cegamente, que não faça adesão automática a alguém. E pense assim, de tudo que o Leandro disse, essa tarde, essa noite, essa manhã que eu vi isso, eu vou selecionar 4 ideias, ou 5. E vou ver como elas dialogam com o meu projeto de vida. Já que o Leandro nada sabe do meu projeto de vida, e não sei. Já que o Leandro não sabe tudo, e obviamente não sei, eu vou fazer, a partir dessas 4 ou 5 ideias dele, uma redefinição do que eu quero, do meu tempo, da minha curadoria cultural, da minha inteligência emocional, da minha estratégia, qualquer ideia. E o que eu vou fazer concretamente? Aí eu transformei uma fala, e essa fala se transformou em uma alavanca, que com a minha consciência e a minha decisão se torna um momento decisivo, um turning point, que a gente chama, uma mudança a partir desse instante. Um autor que eu tive o privilégio de traduzir há muitos anos, que vários conhecem, Mark Twain, escreveu Huckleberry Finn, escreveu Tom Sawyer, ele disse que nós temos 2 dias decisivos na vida. O primeiro eu não faço muita consciência e nem sou consultado, é o dia do nascimento. Quando eu nasci começou essa aventura. Mas não contou com o meu apoio, eu fui retirado à força do local que eu estava, eu não queria nascer, chorei ao nascer, o mundo era frio, eu preferia estar no ventre da minha mãe. Eu não escolhi, mas nasci. O segundo dia é o dia que aí sim eu tenho participação. É quando eu descobri por qual motivo eu nasci. Qual é esse propósito? Por que eu estou aqui? Tem gente que nunca descobre o segundo dia, só tem o primeiro dia. Talvez o segundo dia não seja apenas um dia, às vezes é um processo de meses ou de anos. Quando eu descobri por que eu nasci, o que eu quero, quais são as minhas metas e ao que eu vou estar disposto a fazer para atingi-las, esse é o dia de um verdadeiro segundo nascimento. A maior parte das pessoas apenas existe, não vive, diz o grande escritor irlandês Oscar Wilde. Apenas existe, não vive. A arte de viver é a arte de responder, como quer Mark Twain, a capacidade do segundo dia. Por que eu estou aqui? E se eu vou agir, ser protagonista, se eu vou ser uma pessoa que tem uma atitude diante desse mundo, ou se simplesmente eu vou deixar que as coisas aconteçam por inércia. Se você já começou a responder a isso, você já está preparado para começar a sair desse mundo pós-pandemia. Se você ainda não começou a responder isso, veja mais vídeos, leia mais, repense, refaça a estratégia da sua existência, porque você não tem muitas vidas, tem só uma, e ela tem que ser muito bem pensada, muito bem trabalhada. Encare a sua vida como uma obra de arte, que só você pode responder sobre a qualidade dessa obra de arte. Então, sigam ou não os conselhos, rejeitem, aprofundem, debatam, mas acima de tudo, não desperdicem a única vida que a gente tem, que é a da gente. E vamos parar de prestar muita atenção na vida alheia e vamos enfatizar muito a nós. E se tem algum amigo seu que está prestando muita atenção na sua vida, dê um gato para ele, porque dizem que um gato tem 7 ou 9 vidas. Assim ele terá muita gente para cuidar. Aliás, dê um balaio de gatos para o seu amigo, para ele cuidar de muitas vidas ao mesmo tempo. Cuide da sua, faça gerenciamento estratégico da sua, deixe que os outros sejam felizes ou infelizes à sua maneira e diga com muita clareza por que você está aqui, nesse instante, nesse mundo, com epidemias, com problemas, mas que é o nosso mundo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima ocasião. Ao longo da aula, o professor Leandro Carnal abordou um conjunto de 8 elementos que considera fundamentais para uma estratégia de sucesso, tanto na vida profissional como pessoal. Vamos rever essas 8 competências. Estratégia é a competência norteadora da aula. É a capacidade de identificar cenários, mudanças e utilizar os recursos disponíveis para se adaptar. Um exemplo: perceber que o cenário atual traz mudanças drásticas nas relações profissionais e pessoais, as quais não temos total conhecimento e domínio, e realizar um curso como esse para se preparar. Fazer isso
é usar recursos como tempo e energia para uma ação estratégica. Adaptabilidade. Uma vez que a visão estratégica permite identificar as mudanças em curso, é necessário ter uma mentalidade aberta a mudar, a seguir com ações visando a adaptação. Isso é ser adaptável. Produtividade e gestão do tempo. Manter as atividades que você tem e ainda adaptar-se às novas mudanças, se mantendo à frente do mercado, requer que você organize seu tempo de uma forma otimizada. Saber priorizar e selecionar o seu foco significa ser produtivo e gerir bem o tempo. Inteligência emocional. Em meio a mudanças, crises, dificuldades, é natural ter medo, resistir à mudança, ter problemas de relacionamento com familiares e colegas. Nesses momentos, a inteligência emocional é a capacidade de identificar seus próprios sentimentos, controlar emoções negativas como raiva e estresse, e muitas vezes é a diferença entre o fracasso e o sucesso. Resiliência. Junto a essas competências, é importante ter tolerância e resistência frente às dificuldades. Obter uma vida e resultados melhores é algo que se alcança em prazos mais longos do que apenas um dia. É importante desenvolver e manter uma capacidade de insistir no seu desenvolvimento, mesmo quando não parece ser fácil. Autonomia. Em meio aos desafios, só há uma pessoa que vai se importar o suficiente com a sua vida para fazer as mudanças necessárias: você mesmo. Autonomia é tornar-se dono e protagonista do seu próprio projeto profissional e de vida. Aprendizagem. Essas competências combinadas permitem que você se torne uma pessoa e um profissional sempre aprendendo e evoluindo, em um ritmo mais veloz do que a média das pessoas. Estar pronto para aprender, investir em si e se desenvolver continuamente é o que define as pessoas que, de forma simplificada, dizemos que têm sucesso. Veja alguns dados. Se observarmos a população brasileira como um todo, dos que não possuem educação formal até os mais instruídos, verifica-se que para cada ano a mais de estudo, uma pessoa obtém em média cerca de 10 a 15% a mais de renda. 70% dos cargos de liderança exigem formação de pós-graduação. E aqueles que possuem esse nível de pós-graduação ou MBA ganham em média 47% a mais do que os que não possuem. São muitas as evidências que nos indicam uma relação positiva entre aprender, se tornar mais qualificado, conquistar sucesso profissional e aumentar a renda. E essas evidências são uma oportunidade e informação importante para a sua estratégia de desenvolvimento e aprendizagem. Curadoria. Estando pronto para aprender, chega o momento de fazer essa aprendizagem ser ainda mais produtiva, selecionando de forma estratégica os conhecimentos e conteúdos mais importantes em meio a um mundo com excesso de informações. Um recado importante: permaneça até o fim desse vídeo, ou seja, até o fim da aula 1, e registre ao fim da aula o seu progresso. Para obter a certificação, você deve, além de ter se inscrito no curso, registrar o seu progresso ao fim da aula 1, 2 e 3. O certificado será enviado ao e-mail que você utilizou na inscrição, em até 15 dias após a conclusão do curso. Na próxima aula, com a professora Luísa Helena Trajano, vamos ver a sua visão sobre as transformações atuais e as competências que ela traz para complementar o curso. Até lá!